Olá, meu coração! Tudo bem? Como é que tá aí esse coração pré-ENEM? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos entrar aqui na nossa aula sobre parágrafo, sobre construção do parágrafo. Nós chamamos de paragrafação e, principalmente, o que nós falaremos hoje, tópico frasal. A ideia principal de cada parágrafo, o que nós precisamos desenvolver em cada parágrafo do nosso texto. Vamos lá? Então vamos lá. O que a gente precisa entender, gente, sobre paragrafação e tópico frasal? Cada parágrafo, eles estão intimamente ligados, por quê? Porque o tópico frasal é a ideia central de cada parágrafo. Cada pedacinho do nosso texto, que a gente chama de parágrafo, desenvolverá uma ideia. Então a gente pensa assim, professora, escrevi muito, vou mudar de parágrafo. Próximo. Não. A gente precisa terminar a nossa ideia, a gente precisa desenvolver a cada ideia daquele parágrafo, ideia principal que a gente chama de tópico frasal, ok? Que seria aí o núcleo do nosso parágrafo. Beleza. Mas aí dentro da nossa construção textual do texto para o Enem, do texto dissertativo argumentativo, cada parágrafo precisa desenvolver obrigatoriamente aquilo que lhe cabe. Por exemplo, na introdução a gente sabe que a gente precisa desenvolver a tese. Então, o tópico frasal da introdução está em torno da tese, do seu posicionamento inicial que você já vai apresentar. O segundo parágrafo, a gente sabe que desenvolve um argumento para comprovar essa tese, certo? Então, este primeiro argumento é o seu tópico frasal. A notícia ou aquele dado do IBGE. A citação daquele filósofo. É o seu tópico frasal, você vai ter que desenvolvê-la, tá? Aí você vai colocá-la ali como seu tópico frasal, mas você vai precisar desenvolvê-la, ou seja, escrever o que você quer, colocar as suas ideias em torno dela para fechar o seu parágrafo, ok? Aí você precisa introduzir a sua ideia, colocar a sua ideia, que é desenvolver, e concluir a sua ideia principal. Isso que você precisa fazer dentro de cada parágrafo, ok? Beleza. Isso, o parágrafo de desenvolvimento e o terceiro parágrafo também é outro argumento que você vai apresentar, a mesma coisa do segundo. O terceiro parágrafo, da redação do Enem, ele gira em torno da proposta de intervenção, certo? Beleza. Então, se ele gira em torno dessa proposta de intervenção, nós sabemos que essa proposta de intervenção que é o tópico frasal, o ponto principal ali, a ideia principal a ser desenvolvida dentro do nosso parágrafo, ok? Então, fiz aqui para vocês basicamente um resumo do que é cada tópico frasal de cada parágrafo do texto de redação do Enem, tá? E agora a gente vai entender melhor isso aí no conceito teórico. Vamos lá. Ok, no caso dos textos dissertativo argumentativo, que é o nosso caso aqui, o caso do texto do Enem, a paragrafação segue a construção deste tipo de texto. Perdão, falhou no slide aqui. Deste tipo de texto. Introdução, desenvolvimento com argumentos e conclusão. A introdução e a conclusão geralmente tem um parágrafo apenas. E é isso mesmo que a gente vai fazer no nosso texto, tá? Um parágrafo apenas para a nossa introdução. E lá no último parágrafo, todo o último parágrafo é o parágrafo de conclusão. Ai, professora, que coisa besta. Gente, mas por incrível que pareça, muitos alunos, às vezes até alunos que já estão no final do curso, já tive casos assim, em que o aluno começa a fazer sua conclusão no penúltimo parágrafo. E entre aspas, dura 2 parágrafos para concluir o texto. Ou seja, ele usa 2 parágrafos para fazer a conclusão. Não pode. Na nossa redação do Enem, a gente vai usar apenas o último parágrafo. Ele todo é a conclusão da redação. Então, ali dentro, você precisa colocar tudo que é pertinente à sua conclusão. Qual é a proposta de intervenção? Como essa proposta de intervenção precisa acontecer? Quem é que vai colocar essa proposta de intervenção em prática? O governo federal, o Ministério da Educação? Ok. E para quê? Qual a finalidade dessa proposta? Claro que aí, nesse para quê, você vai fazer uma retomada no seu texto. Porque é óbvio que a finalidade da proposta vai ser para resolver o conflito que você apresentou lá na sua tese. A causa daquele problema que você apresentou lá na sua tese. Então, vai fazer a retomada. Professor, é assim mesmo? Sim. A conclusão também tem esse objetivo, de retomar a tese, tá bom?
Ok, falamos sobre isso, então, sobre a construção dos parágrafos do nosso texto aqui. Vamos continuar aqui com a conceituação teórica. Ó. A introdução e a conclusão, então, geralmente tem um parágrafo, como eu disse, e o desenvolvimento vai ter um parágrafo para cada argumento / ideia, tá? Cada argumento que representa uma ideia desenvolvida. Então, 2 parágrafos para desenvolvimento. Tá? O segundo e o terceiro parágrafos, eles são parágrafos de desenvolvimento, que significa que em cada um deles eu vou apresentar um argumento. No segundo parágrafo do meu texto, eu apresento um argumento. No terceiro, eu apresento outro argumento. Beleza? Não posso chegar no terceiro parágrafo e dar continuidade ao argumento que eu apresentei lá no segundo. Não posso. É outra ideia que eu vou desenvolver. Claro que, muita atenção, é outra ideia, outro argumento, mas eles dois eles têm que ter coesão, eles têm que se juntar para mostrar para o leitor que eles se completam. Por isso que a gente utiliza muito, na aula de coesão textual, vou falar sobre isso, utiliza muito o outrossim, tá? Que é O-U-T-R-O-S-S-I-M, outrossim. A gente utiliza essa palavrinha, é muito comum os alunos utilizarem agora, né? Essa palavrinha para iniciar o terceiro parágrafo. Por quê? Porque ele significa também, assim também, para mostrar que eu estou somando mais um argumento para comprovar minha tese. Por quê? Porque no segundo parágrafo eu desenvolvi um argumento para minha tese. Apresentei uma ideia ali, pá, ó, minha tese faz sentido por causa disso aqui, ó, pá. No terceiro parágrafo eu vou apresentar outro pá, outra ideia, e também por causa disso, ó, pá. Então, é como se eu tivesse que dar 2 provas, sabe? Ó, é isso por causa disso e disso, 2 provas. Então, segundo e terceiro parágrafo, cada um deles vai desenvolver uma provinha, tá? Vai desenvolver um argumento que sustente a minha tese, ok? E eles têm que estar somando, né? Eles têm, é isso mesmo que acontece, é a soma de 2 argumentos que defendem a tese, tá bom? Isso aí vai ser o nosso desenvolvimento, a construção do parágrafo do nosso desenvolvimento. Vamos lá. Beleza, agora vamos entender o que é o tópico frasal, como eu comecei dizendo aqui para vocês. É a ideia a ser desenvolvida. A gente viu aqui, então é a ideia principal, é como se fosse o esqueleto de cada parágrafo, tá bom? Vou passar aqui. Vamos lá. Vamos ver exemplo que vai ficar melhor, né, gente? Então vamos ver. Por exemplo, se o tema da redação é violência na escola, vamos supor que o tema seja esse, tá? Podemos iniciar situando o tema e a sua gravidade. Presta atenção aqui nessa palavrinha que eu coloquei destacada. Gravidade. Por quê? Porque se eu vou iniciar o meu texto situando o tema, né, que é aquilo que a gente viu lá nas aulas anteriores, que eu preciso situar o tema, contextualizar o leitor sobre o tema, beleza, mas a partir daí eu passo para a tese, e a tese eu vou falar da gravidade desse problema. Opa, então aqui no exemplo aqui, tá, gente? Isso aqui é um exemplo. Eu coloquei a gravidade desse problema como sendo o meu tópico frasal. É isso que eu vou desenvolver no primeiro parágrafo. Olha a gravidade disso. E martelar e desenvolver minha tese em cima disso. Tópico frasal. E dizendo, olha aí, continuando aí para você entender como eu vou desenvolver esse tópico frasal da gravidade. Dizendo como a violência está presente na escola, os tipos de violência, como é grave, tá? Beleza. No desenvolvimento, isso aqui lembrando que é um exemplo, tá, gente? Um exemplo baseado nesse tema aqui, violência na escola. Um exemplo para vocês entenderem o tópico frasal de cada, que a gente poderia usar aí em cada parágrafo baseado sobre esse tema aqui, violência na escola. Olha lá. No desenvolvimento, podemos falar, por exemplo, da violência entre os alunos. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente então vai falar sobre violência entre os alunos. E aí desenvolve ali. Por quê? Porque a violência entre os alunos prova a minha tese. Ó, a parada é grave, o negócio aí é grave, tá? E por que é grave? Por causa disso, disso, disso. E aí eu falei o porquê, e que aqui, ó, tipos de violência, quais são as pessoas envolvidas, alunos, professores, E aí chegou no segundo parágrafo, que é do desenvolvimento, eu vou falar então sobre a violência entre os alunos. Entre eles, somente entre os alunos. Em um parágrafo. Parágrafo 2, tá? Primeiro do desenvolvimento. De professor com alunos, em outro parágrafo. Então, no terceiro parágrafo, aí eu já vou apresentar outro argumento, outro tópico frasal. Qual tópico frasal vai ser? O tópico frasal é a ideia principal do parágrafo. Eu vou falar então da violência de professor com aluno. Professor com aluno mesmo, ou aluno com professor, tanto faz, tá? E em outro, se eu quiser usar 3 parágrafos, posso, professor, usar 3 parágrafos para o desenvolvimento? Pode. Eu sempre aconselho a usar a estrutura de 4 parágrafos.
o texto completo em 4 parágrafos. Introdução primeiro, desenvolvimento e conclusão o último. Sempre aconselho essa estrutura. Mas tem gente que tem muita coisa, às vezes, no conteúdo para falar, e aí vai querer usar mais um parágrafo. Então, eu vou acrescentar mais um onde? Aqui, ó, no meu desenvolvimento. Então, eu acrescento mais um argumento, tá bom? Ok. Em outro, eu poderia falar de alunos para professores, ok? Se eu quisesse três parágrafos, como eu disse agora. Beleza. Por fim, podemos concluir, aí o parágrafo de conclusão, ó, em um outro parágrafo, dizendo que se trata de um tema complexo a ser discutido por toda a sociedade. Então, eu vou fazer minha conclusão baseada nisso aqui, olha. Tá vendo? Tudo isso aqui acontece e é importante que seja discutido pela sociedade. Meu tópico frasal. Meu tópico frasal do desenvolvimento e propor algumas possíveis soluções. Tá vendo que tá destacadinho também? Por quê? Porque faz parte do meu tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo. Então, qual é a ideia principal aqui da nossa conclusão nesse exemplo? Discutir, mostrar que é importante discutir, porque lembra que eu falei, gente, a conclusão da redação, ela tem que fazer a retomada do texto e tem também que apresentar a solução. Redação do Enem. Então, fazer a retomada do texto é dizer que isso é importante ser discutido na sociedade, tudo isso aqui, ok. E apresentar soluções. Essa é a ideia central, que nós damos o nome de tópico frasal, do meu parágrafo de conclusão, beleza? Como a participação da família na escola, e aí aqui eu citei alguns exemplos do que poderia ser a solução. Então, é isso, ó, uma estrutura aqui perfeita montada para vocês de como poderia ser. Se quiser dar print, pode dar, mas dá print comigo e depois marca nos stories, hein? Gente, eu adoro que vocês fazem isso. Dá print comigo assim e marca nos stories. Pronto, printou aqui. Isso aqui é uma estrutura, não é caveirão, tá? Muita gente confunde caveirão. O que é caveirão? É modelo pronto para qualquer tema. Não existe isso, gente, não caia nessa. Não existe modelo pronto para qualquer tema para você decorar e chegar lá, eu vou pegar esses modelos prontos que tem agora na internet, esses adolescentes estão postando aí por aí afora. Não caiam nessa, beleza? Tem gente que ensina de forma a mostrar modelos prontos, mas ensinando como eu estou fazendo aqui. Aí, beleza, não confundo as coisas. Mas na internet a gente também acha caveirão, é outra coisa, é modelo pronto para qualquer tema, coisa que não existe e que vai fazer você zerar. A gente tem exemplos, casos reais, de que a maioria, né? Todos não, né, gente? Não vou generalizar. Mas até porque eu não sei, né? Não sei de todos que fizeram Enem. Mas muitos alunos tiraram nota ruim, nota baixíssima por causa disso. E vieram me contar. Alunos que seguem lá no meu Instagram, que me seguem, que eu falei assim, tá vendo? Agora vem estudar com a gente na plataforma, não perca a cabeça. Inclusive, acredito até que tenha vindo. Mas que se você é um desses que tem esse depoimento, pode contar pra mim, tá? Eu gosto. Que usou caveirão, modelo pronto pra qualquer tema e se deu mal na nota da redação. Então não faça isso. Isso aqui não é modelo pronto para qualquer tema. A gente fez uma estrutura pronta para este tema aqui, violência na escola. Poderia ser baseado nisso aqui, tá vendo? Mas você não vai decorar. Você só vai usar como exemplo para a hora de você construir o seu texto. Então, um exemplo. A gente precisa de exemplo em tudo na vida. Sempre. A gente vai estudar a língua portuguesa, gramática, a gente não tem lá o exemplo para poder entender? Então, isso é importante. Aqui, exemplo. Isso é super importante. É diferente de modelo pronto para qualquer tema. Beleza? Então é isso, gente. Se vocês me marcarem, ó, se vocês tiraram um print, pode me marcar. Tá bom? Que eu gosto. E é isso, meu amor. Então, ó, beleza? Entendemos o que é tópico frasal, construção do parágrafo. Ok. Agora vamos entender a pontuação dentro dos parágrafos, tá? A gente falou, uma das primeiras aulas aqui da plataforma, falamos sobre pontuação. Vamos entender essa pontuação dentro dos parágrafos, como precisa acontecer, tá bom? De forma geral. Não vou falar sobre as regras, porque a gente já tem as primeiras aulas lá, a gente já falou sobre todas as regras de pontuação, você já sabe, tá bom? Ó, leia comigo aqui. A unidade seguinte ao parágrafo, e menor que este, são as frases que estão dentro de cada parágrafo. Então, veja bem, o parágrafo é uma unidade de pontuação, tá? É uma pontuação. O parágrafo é uma unidade maior. E dentro dela tem unidades menores, tem unidades menores, que são os períodos, as frases, tá bom? Unidades menores dentro de cada período. Período é o quê? Letra maiúscula, ponto final, aquilo ali tudo é um período. Se tiver uma oração só ali dentro, é um período simples. Se tiver duas ou mais, período composto, perdão. Tá? Então, dentro dos períodos tem orações, e assim vai. Dentro das orações, palavras. E assim a gente vai destrinchando o nosso texto, tá? Beleza, então, a unidade menor que o parágrafo são as frases que estão dentro de cada parágrafo. E estas, claro, são organizadas pelos sinais de pontuação. Então, eles são importantíssimos para você desenvolver cada frase.
Não adianta você querer desenvolver o seu parágrafo todo com uma frase só colocando vírgula nele. Não. Dentro de cada parágrafo você vai ter mais ou menos 3 frases. Ou seja, vai usar o ponto final 3 vezes. Professor, isso é regra? Não. Isso é mesmo uma estrutura que dá certo, que eu estou passando para você. Não vou chamar de dica porque eu não gosto, mas é uma estrutura que daria certo. Por quê? Porque um parágrafo ele vai precisar ser introduzido, desenvolvido e concluído. Assim como o texto inteiro, como acontece com o texto inteiro. Lembra que a gente falou isso antes nas outras aulas? Pois é. Então, para poder introduzir, eu preciso de pelo menos um período, uma frase. E aí depois posso continuar. Ah, professora, mas e se eu quiser desenvolver dentro da mesma frase? Não usando ponto final e usando vírgula? Pode, claro, vai dar no mesmo, tá? Mas preferencialmente utilize um ponto, que aí vai ficar mais claro. De repente você vai ter mais facilidade para passar suas ideias e deixá-las de forma mais clara, e aí a gente vai ver lá na aula de coerência como isso acontece, tá? Para ficar bem coerente o seu texto. Ok. Dito isso, depois você vai precisar de uma outra frase, uma outra construção frasal para desenvolver a sua conclusão daquele parágrafo. Concluir a ideia que você colocou ali, tá? Por isso eu sempre dou a dica de que cada parágrafo tem que ter 3 frases, vamos chamar assim, tá? São organizadas pelos sinais de pontuação, principalmente pelo ponto final e a vírgula. Ponto final e vírgula é o que a gente mais vai usar, né? Vale lembrar que em cada parágrafo cabe fazer mais de uma frase, ou seja, o que eu falei agora, deve ter mais de um ponto final, pois é pelo tanto de pontos finais ou por outros sinais de fechamento de frase, como a interrogação, exclamação, que sabemos quantas frases construímos. Se o parágrafo tem, por exemplo, 7 linhas, só pontuado com vírgulas, ou seja, um parágrafo inteiro que não tem ponto final no meio, só vírgula, isso quer dizer que há ali apenas uma frase. Só tem uma frase, é um parágrafo de uma frase só. Ó, isso é perigoso. E uma frase com 9 linhas pode muito provavelmente estar mal construída. Foi o que eu expliquei para vocês agora, tá? Pode não estar, mas pode estar, é bem provável, tá? É preciso em algum momento colocar um ponto e iniciar nova frase. Resumindo, o ponto é para ser usado em fim de frase e não apenas só no fim do parágrafo. Beleza? Seguindo aí a regrinha aqui, a estruturazinha que eu passei para vocês, dá certo. Quanto às vírgulas, é preciso saber os casos. Aí a gente vai ter que lá voltar naquela aula de regra de pontuação, porque vírgula tem regra mesmo, bem delimitada, tá? Para não colocar nem a mais e nem a menos. As regras da vírgula são bem minuciosas e aí você precisa sempre estar assistindo aquela aula lá que eu deixei no começo aqui para vocês de pontuação, beleza? Bem, galera, então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, para vocês entenderem bem. Eu sei que parece que foi difícil, né? A aula de hoje foi bem densa, mas volta, assiste de novo, assiste mais uma vez, para você ver como a construção do parágrafo tem que ser e pratique nos exercícios, ok? Também junto com as suas propostas de redação que eu deixo aqui disponível na plataforma. Beleza? Beleza? Não perdeu a cabeça? Porque você é fera, você não vai perder. Um beijo, meu amor! Amo você, conta sempre comigo. Siga a gente lá nas redes sociais e marca a gente nos stories. Eu gosto quando vocês aparecem por lá, porque a gente vê a carinha de vocês. É muito bom a gente ter esse contato, como eu disse aqui nas aulas anteriores, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!